Fala pessoal, bora construir aí um super mapa mental sobre bactérias. Já vai pegando aí o teu material, tá? Uma folha de caderno aí, dá certo. Pega tuas canetinhas raízes aí. Eu tenho aqui 3 canetinhas, azul, vermelha e preta. Mas você pode fazer também aí só com uma caneta, tá? Dá certo do mesmo jeito. Então vamos lá, colocar no topo aqui do nosso mapa mental. Vamos colocar aqui bactérias, tá? Então vamos colocar aqui um nomezinho bem bonitinho, bactérias, para você poder deixar seu mapa mental aí pelo menos com a nomenclatura, tá? Então colocou lá em cima a bactéria, vamos deixar bonitinho, né? Deixa eu fazer enfatizar um pouco o nome aqui, né? Colocar aqui um quadradinho aqui, em vermelho. Ah, beleza. Coisa linda, né? Então tá aqui a bactéria. Então a gente vai começar aprendendo através do mapa mental como é que está organizada uma estrutura bacteriana com os tópicos que mais são cobrados em provas de vestibular, tá? E também para concurso público e também para prova da faculdade também quebra um galho danado, tá? Então a gente vai desenhar essa bactéria aqui que vai ficar no centro. Só que a gente não vai desenhar ela muito grande não, porque a gente vai estar colocando algumas informações depois, tá? Então a gente vai colocar ela aqui, ó, beleza? Então vamos lá. A primeira camada que você vai colocar, tá? Essa primeira camada aqui, ela vai receber um nome. Esse nome vai se chamar cápsula, tá? Algumas bactérias, elas possuem cápsula, tá? A maioria possui cápsula. Essa cápsula, ela confere à bactéria proteção, tá? Aumento da proteção e adesão. Então, eu vou colocar aqui. Proteção e adesão, tá? Então, proteção e adesão. Essa cápsula ela vai estar conferindo à bactéria essa característica. Tudo bem? Além da cápsula, algumas bactérias têm projeções superficiais que não partem da cápsula em si, tá? Mas elas são observadas na parte externa da bactéria. Uma dessas projeções é bem importante para a locomoção da bactéria. É o flagelo. Então, eu coloquei aqui essa caudinha, tá? E vou colocar aqui o nome flagelo. Flagelo. O flagelo ele é importante para a locomoção da bactéria. Então, eu vou colocar aqui o termo locomoção. Então, eu tenho o flagelo, eu tenho a cápsula, tá? Além disso, a bactéria ainda possui uma outra especificidade aqui, externa, que não nasce na cápsula em si, na parte interna da bactéria, que são pelinhos, tá? Digamos que sejam pelinhos. Esses pelinhos, eles são bastante importantes também para a adesão das bactérias em superfícies, além de ser importante para processos de troca de material genético, como a conjugação, tá? Então, o nome desse bichinho aqui é chamado de fímbrias, tá? Então, vou colocar aqui um tracinho, aqui, ó. Vou colocar o nome fímbrias. Fímbrias. A fímbria, ela é importante para a adesão da bactéria em superfícies, tá? Para a adesão. E também é importante para o transporte. Quando eu coloco aqui transporte, para quem já vem estudando, vai lembrar que tem a ver com troca de material genético, processo de conjugação que ocorre entre bactérias também vai estar usando as fímbrias aí, tá? Ok, então tem a cápsula, o flagelo e as fímbrias. Além disso, entrando dentro da bactéria, algumas bactérias possuem uma estrutura chamada de parede celular, tá? Parede celular. A gente vai pintar aqui
para você poder fazer a distinção, tá? Então, pinta também aí o seu, tá? Tô pintando aqui o meu com a canetinha mesmo, para promover aquele destaque, né? Deixar aquela coisinha mais tchum, 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 fly. Beleza? Ó. Show. Gente, vamos devagar, com calma, tá? Sem pressa. Então, essa estrutura aqui que eu coloquei em azul, a gente chama isso daqui de parede celular, tá? Ó. Parede celular. Patrick, além das bactérias, existem outros organismos que possuem parede celular. Confere? Sim. Quem, por exemplo? Fungos, alga e planta, tá? Fungo, alga, planta e bactéria, tudo tem parede celular, tá? Mas tem as exceções. A parede celular, por si só, ela vai conferir à bactéria proteção, tá? Mais proteção mesmo. Proteção. A cápsula confere uma proteção extra, mas a proteção por si só se dá pela parede celular. Existem vários tipos de parede celular, beleza? Entretanto, os dois grandes grupos de classificação de parede celular em bactérias se dá da seguinte forma: bactéria gram positiva e bactéria gram negativa. Isso daqui tem a ver com a coloração das bactérias. Algumas bactérias fixam a cor, é positiva. As que não fixam a cor é negativa. E a composição da parede celular também vai mudar um pouco. As bactérias gram-positiva, a sua parede ela é mais espessa, tá? E a gram-negativa, a sua parede ela é mais fina. E eu tenho que saber disso daqui para uma prova? Na verdade, não. Todo e qualquer tipo de bactéria, dependendo aí se é gram-positiva ou negativa, ela pode ou não transmitir uma doença, tá? Causar uma doença. Transmitir não. Causar uma doença, tá? Entretanto, a composição da parede celular da bactéria pode deixar ela mais resistente ou menos resistentes a antibióticos. A composição das paredes celulares, independentemente de qual seja, ela é formada por um componente chamado de peptidoglicano, tá? Esse nome peptidoglicano, ele é bem conhecido, ok? Peptidoglicano. O peptidoglicano é um componente importantíssimo na composição das paredes celulares de bactérias, tá? Peptidoglicano, ok? Que é um E, ó. Peptidoglicano. É um nomezinho meio complicado de dizer, mas é peptidoglicano. 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 Tudo bem? Ok. Então, parede celular, proteção, pode ser gram-positiva, pode ser gram-negativa, tá? E vou colocar aqui o seguinte, que varia, esse peptidoglicano ele pode variar entre as bactérias, tá? Varia entre paredes, tá? Então, dependendo da parede, a organização desse peptidoglicano pode ser diferente, tá? Além da parede celular, as bactérias possuem uma camada que é bastante conhecida já por todos, que é a membrana plasmática. Olha que legal. A membrana plasmática. Vamos colocar aqui em preto, tá? A membrana plasmática, que você já sabe que a função dela é selecionar quem entra e quem sai da célula. Então, bactérias também possuem, claro, né, na condição de uma célula, também vai possuir a membrana plasmática. Então, vamos colocar aqui, ó, membrana plasmática. Patriqueiro, e qual seria a função da membrana plasmática? Colega, nada mais é do que seleção, né?
Seleção. Seleciona quem entra e quem sai, tá? Seleciona. Beleza? Então, tem membrana, tem parede, tem fímbrias, tem cápsula, tem flagelo. Na parte interna da bactéria, a gente vai perceber que existe uma molécula de DNA sem ser protegida por envoltório nuclear, que é o que vai caracterizar um organismo procarionte, que é a falta de envoltório nuclear. Vou colocar aqui a setinha. Vou colocar aqui apontando que isso daqui é o DNA. DNA. Então, tá aqui o material genético, né? Para quem não lembra, eu vou colocar aqui o nome material genético. Material genético. Fechou, tá? Material genético. Além disso, dentro da bactéria a bactéria não vai ter organelas membranosas e vai ter ribossomos, tá? Então tá aqui, ó, o ribossomo, vou colocar aqui a setinha e vou colocar, ó, ribossomos. O papel dos ribossomos nada mais é do que papel geral, né? Produzir proteínas. Produz proteínas. Algumas literaturas trazem dizendo que a bactéria possui também grãos de glicogênio como reserva energética. Então, vou colocar aqui, tá? Grãos de glicogênio. Isso daqui, pessoal, é importante, tá? Glicogênio é um polissacarídeo. E vou colocar que isso aqui é energia. Energia, tá? Que é um armazenamento de glicose. Então, literalmente, essa é a estrutura de uma bactéria, ok? Literalmente, essa é a estrutura de uma bactéria. Agora, vamos entender o seguinte, que todo organismo que não possui envoltório nuclear, que possui literalmente essas características, nós chamamos eles de procariontes. Por essa razão, nós dizemos que bactérias são organismos procariontes. Tá? Porque, na verdade, Reino Monera é um coletivo de organismos procariontes. Não existe essa classificação Monera, não, tá? Tem procarionte. E procarionte é um tipo de célula. Aí tem dois domínios que possuem células procariontes. O domínio bactéria e o domínio arqueia, tá? E a bactéria, fazendo parte do domínio bactéria, é um organismo procarionte. Ok, Patrick, o que é que eu tenho que saber mais acerca da bactéria? A forma da bactéria, ela varia. Tem várias formas que existem. Então, vamos conhecer aqui, através do mapinha mental, as formas das bactérias. Então, você vai colocar e você vai digitar, não, né? Escrever. Formas. Tá? As formas, elas podem ser de que tipo? Ela tem a forma coco. Ela tem a forma bacilo. Bactéria também pode ter a forma de espirilo. Bactéria pode também ter a forma de vibrião. Vibrião. Então, coco é uma forma redonda. Bacilo em forma de bastão. Espirilo em forma de um espirilo, espirilada. E vibrião em forma de vírgula. Então, cada uma das bactérias vão ter formas. Entretanto, pessoal, pode ser observado que as bactérias elas podem se agrupar em várias formas. Em se tratando de bactérias que são redondas, que são cocos, dependendo da organização delas, a gente pode ter os diplococos, eu vou colocar aqui, ó, em cima,
os diplococos, que são 2 cocos juntos. Eu tenho os streptococos, e eu tenho os estafilococos, Patrick, o streptococos é o quê? Cara, é as bactérias em filinha, tá? E estafilococos é uma bactéria em cima da outra, tá? É um aglomerado de bactérias. Então, essas formas aqui, elas são bem distintas e é bom você estar atento que elas existem, tá? De boas, então aqui eu tenho as formas das bactérias. Então, você já viu aí a estrutura da bactéria e você viu a forma das bactérias. Com relação à reprodução das bactérias, vou colocar aqui, reprodução. É importante que você saiba que as bactérias se reproduzem muito rápido. E uma bactéria origina outra, e outra muito rápido. Então, se eu pudesse descrever para vocês aqui através de um desenho, você vai também colocar aí a sua, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma bactéria, eu tenho aqui o seu DNA. O que acontece? A bactéria aumenta de tamanho, o seu DNA se divide. E a bactéria vai sofrer literalmente um processo de divisão celular. Ó, separando aqui o citoplasma e formando 2 novas bactérias. Olha que interessante. Ou seja, uma formou 2 e são idênticas. Beleza? O nome dessa divisão aqui, em bactérias, a gente chama de divisão binária, tá? Divisão binária. Tudo bem? Bem simples. Divisão binária. Ou cisparidade. Só que o ideal é você chamar, tá, de divisão binária. O DNA da bactéria, ele pode fazer um monte de coisa, velho. Inclusive sair de dentro dela e ir para outro organismo. Então, é interessante que você saiba que existem várias formas de recombinar o DNA da bactéria. Eu vou colocar aqui, ó, recombinação do DNA. Ou seja, algum DNA de fora pode entrar dentro da bactéria. E esse DNA de fora pode entrar dentro da bactéria de 3 formas. Eu tenho a conjugação, que é quando as bactérias se unem e trocam o material genético entre elas, tá? Entre bactérias. Eu tenho a transformação, que é quando uma bactéria morre e o seu DNA disperso acaba entrando dentro de outra bactéria. Eu tenho a transformação e eu tenho a transdução. Na transdução, é interessante que dos 3 é o mais, digamos que difícil de memorizar. Isso aqui se dá por meio de vírus, tá? Os vírus, eles acabam proporcionando aí o transporte de um vírus, de um fragmento de DNA de bactéria, de uma bactéria para outra. Então, existem 3 formas de recombinação do material genético da bactéria: conjugação, transformação e transdução, tá? Com relação ao metabolismo das bactérias, o metabolismo, que é a forma que ela vai usar a energia ou produzir a energia, vai ter bactéria de todo jeito, tá? Eu tenho as bactérias que nós chamamos de autótrofas. Que são bactérias autotróficas também, tá? Que são bactérias que produzem a sua própria matéria orgânica. Ou produzem o que vai... Elas não têm que se alimentar, elas mesmas produzem o que vão metabolizar, tá? Eu tenho 2 tipos. Eu tenho um tipo bem comum, no caso, de mecanismo autotrófico, que no caso é a fotossíntese, tá?
Então, essas aqui fazem fotossíntese. Fotossíntese. Então, existem bactérias que são fotossintéticas. Elas possuem aí pigmentos fotossintetizantes que fazem com que elas captem a luz e a luz seja importante para poder elaborar o processo de fotossíntese. Além da fotossíntese, existem bactérias que podem fazer quimiossíntese, tá? São bactérias que conseguem aí utilizar fontes inorgânicas para poder produzir a sua matéria orgânica, tá? Ou seja, utiliza fonte inorgânica para poder produzir matéria orgânica. Agora, a grande parte das bactérias, galera, elas são heterótrofas, ou seja, elas têm que fazer processos metabólicos metabolizando composto orgânico. Então, tem bactéria que é heterótrofa. Essa daqui pode fazer o que você já conhece como respiração celular e fermentação, tá? Tem bactérias que fazem fermentação, um monte de bactéria faz fermentação. Então, as bactérias heterotróficas, elas podem fazer o processo de respiração celular usando oxigênio, é bom que eu coloque aqui, ó, oxigênio, e fermentação não utiliza oxigênio, então eu vou colocar aqui, ó, cortando, não utiliza oxigênio. A fermentação é um processo anaeróbico. Então, tem bactéria que faz fermentação, tem bactéria que faz respiração. Tem bactérias que são anaeróbias facultativas, ou seja, se tem oxigênio, usa oxigênio. Se não tem oxigênio, vai fazer o processo de fermentação. Ok, gente? Gente, mapinha mental aí sobre bactérias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu like aí, comenta se você está gostando dessa série de vídeos sobre mapas mentais. Isso me motiva bastante aqui no YouTube, tá? E eu já postei tanta aula aqui no meu canal que eu resolvi trazer esse novo tipo de conteúdo para vocês. Produção de mapas mentais feito realmente aí por um professor. Beleza? Com informações que de fato são importantes aí para a prova de vestibulares, concursos e provas da escola, tá? Não esquece de deixar o teu joinha. Um beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!